Eu quero ler com você a palavra de Deus nesta manhã, e Romanos capítulo 7, o versículo de número 16, diz assim: Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de qual reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, Romanos 8:1. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus é algo tremendo, algo poderoso, e nós, quando nos colocamos diante de Deus, temos a alegria de começar a encontrar respostas poderosas em nossa vida. Sócrates disse que nós devemos nos conhecer a nós mesmos. Mas Jesus aponta para respostas tremendas em nossa vida. E Paulo, o erudito Paulo, o apóstolo Paulo, homem que falava diversos idiomas, de um profundo conhecimento teológico, ali aos pés dos eruditos da palavra de Deus, Paulo então tem um entendimento profundo a respeito das coisas que nós sofremos muitas vezes. Eu não sei, talvez você já tenha perguntado para você mesmo alguma vez, isso é bem possível ter acontecido. Por que eu ajo desta maneira? Por que a minha reação é esta? Por que estou fazendo isso, sendo que não quero fazê-lo? Quantas pessoas, nós conhecemos isso, muito claro, fazem propósitos no começo do ano. Esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou emagrecer, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e as pessoas não conseguem ter domínio sobre isso. Você já passou por isso alguma vez? Tentando melhorar, tentando mudar a tua atitude. Sabe aqueles momentos explosivos, irritantes? Aqueles momentos em que você acaba destratando uma pessoa, agredindo com palavras. E você diz, mas por que eu fiz isso? Por que estou agindo dessa maneira, sabendo que aquela não é a maneira correta, não é a maneira mais certa? E alguns, para poder se justificar, dizem, eu sou assim mesmo. Você já disse, eu sou assim mesmo? Certamente já deve ter dito. Muitas vezes nós, por não encontrarmos uma resposta para aquilo que tão violentamente, muitas vezes, tem nos dominado, tem nos escravizado, nós dizemos, eu sou assim mesmo. Mas eu quero contar uma boa nova para você, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Eu quero contar uma boa notícia para você. É possível mudar aquilo que nós somos. É possível ser transformado. Não o estereotipo de fora para dentro, mas o mais importante, de dentro para fora. Deus trabalha em nossa vida de uma maneira tão profunda, tão especial e tão poderosa, que nós podemos ter mudado, transformado a nossa vida, o nosso coração, a nossa maneira de agir. Eu sei que muitas pessoas já pensaram coisas ruins a seu respeito, até mesmo em tirar a própria vida, por não conseguir controlar-se. Aquela pessoa que vai ao fundo das drogas, que tenta sair de uma escravidão tão violenta como essa, e diz, eu não consigo. Existem muitas pessoas dizendo, eu não consigo. Muitas pessoas falando exatamente esse assunto, esse conflito que Paulo levanta aqui. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei. Que a lei é boa, mas acabo fazendo aquilo que eu não devo fazer. No versículo 20 diz, mas se eu faço
o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo vai fundo e começa a tratar exatamente de uma questão em que o ser humano muitas vezes se desapercebe, mas no nosso corpo, na nossa vida, nos anos que vamos vivendo, desenvolvemos uma dependência de posturas e comportamentos pecaminosos. Hábitos, manias. Existem pessoas escravas da pornografia, do pecado, da luxúria, da mentira, do engano, da ganância. Existem pessoas escravizadas com tanta coisa que quando olham para si mesmos dizem, como é que eu vou sair disso? Eu não consigo ficar sem esta situação na minha vida. Já tentei, eu sei que não é certo, eu quero agir diferente, mas quando eu me vejo, já estou agindo errado novamente, já estou habituado, já estou quase que dependente desse comportamento negativo na minha vida. Eu quero sair disso, mas não consigo. Então, muitas vezes as pessoas nos procuram na igreja e dizem, pastor, como é que eu faço para parar com isso? Incrível como as pessoas são confrontadas. Paulo diz assim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está esclarecendo exatamente que existe uma guerra violenta entre aquilo que é a lei de Deus, ou seja, aquilo que Deus me coloca no coração, e aquilo que é a prática da minha carne, dos meus membros, ou seja, do meu corpo, da minha vida carnal. A Bíblia nos ensina que nós temos espírito, alma e corpo. Intimamente temos algo espiritual que deseja Deus. Mas temos a nossa alma, muitas vezes, o nosso psique mal condicionado, comportamento todo travado, todo cheio de limitações, de limitadores da nossa vida, e ainda temos o nosso corpo. Então nós passamos um conflito muito grande, que muitas vezes o homem interior, como disse Paulo, deseja a lei de Deus, deseja o amor de Deus, deseja fazer a vontade de Deus, mas o meu emocional, o meu psique ainda está mal habituado, e a minha carne, consequentemente, também, e muitas vezes escravizadas, tanto a alma quanto a minha carne, e nós precisamos de uma libertação sobrenatural. Como então vencer tudo isso? Romanos capítulo 8, versículo 1 nos responde esse conflito que Paulo levanta, essa coisa tão terrível que muitas vezes nos perturba. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em uma outra versão diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o verso 2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o segredo, que não é segredo, já estamos falando, é estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, ou seja, entregar seu coração ao Senhor, porque a lei espiritual de Deus, o Espírito Santo é poderoso para transformar essa nossa escravidão da carne. Só Ele pode nos dar, nos encorajar, nos impulsionar a uma atitude íntima de transformação, de mudança, de libertação da escravidão do pecado. O pecado é o que nos faz separação entre nós e Deus, uma vez que a força do pecado é quebrada em nossa vida. E a lei do Espírito de Deus, que vivifica o nosso ser, tanto íntimo, quanto o nosso psique, quanto a nossa alma e quanto o nosso corpo, quando a lei do Espírito Santo toca a nossa vida, começa um processo de transformação. Não é a religião que transforma, não é a denominação religiosa que transforma, não é a igreja que vai transformar a vida de uma pessoa. Ainda que a igreja, o corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, não é a estrutura, as paredes, ela é fundamental na nossa transformação, mas o que muda a nossa vida é, na verdade, o toque sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A minha palavra nesta manhã é na direção de que há esperança para a sua vida, para a nossa vida, e deixe Deus tocar a sua vida, porque Ele faz isso suavemente, nós precisamos responder a esse toque. Quando Deus nos toca, quando Deus toca a nossa vida, uma transformação sobrenatural começa a acontecer. Eu quero dizer a você, querido telespectador, que há solução sim para a sua existência. Deus pode transformar o quadro da sua vida, mas o caminho que Ele vai utilizar é muito suave, muito sutil, é um toque espiritual. Esta palavra que você ouve nesta manhã
pode, e eu tenho certeza que é, o toque do Espírito Santo para mudar a tua história. Eu quero orar, Senhor, pelo meu telespectador nessa manhã, para que o Senhor toque a sua vida, que o teu Espírito Santo, aonde estiver, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, sejam tocados por ti de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, fique na paz, fique com Jesus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.